Olá galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa quinta aula e hoje falaremos sobre potenciação. Então, já deixa logo aí sua inscrição. Deixa o seu like e compartilhe o vídeo. Vamos compartilhar conhecimento, que não tem coisa melhor para você compartilhar com seus colegas, com seus amigos, com as pessoas que você quer o bem. Então, após a vinheta... Então é isso, galera. Como vocês podem ver, estamos aqui na potenciação e falta pouco para a gente concluir essas operações matemáticas, lembrando que estamos trabalhando para o conjunto dos números naturais. Então tudo que eu estou fazendo aqui será apenas para os números naturais. Então, vem comigo. Então, continuando aqui nosso estudo, nós temos que primeiro pensar nos termos da potenciação. E os termos da potenciação são base, expoente e potência. Então vamos observar primeiro cada um deles. Então na potenciação, nós iremos escrever os números da seguinte maneira. Por exemplo, aqui eu teria 2 elevado à quinta potência e o resultado da conta, nesse caso, vai ser o que a gente chama de potência. Então, nesse caso aqui, como é 2 elevado à quinta potência, eu vou ter que fazer a multiplicação do 2 5 vezes. Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, se eu vou fazer essa multiplicação, quanto é que vai dar? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, observando isso, a primeira coisa que você percebe é que você não vai fazer 2 vezes 5. Você não vai fazer 2 vezes 5. Você vai fazer 2 elevado à quinta potência, que é igual a 32. E por que deu 32, professor? Porque 2 elevado à quinta é a mesma coisa que o 2 multiplicado 5 vezes. Então aqui você já começa a perceber que a potência serve para quando você precisa multiplicar o mesmo valor várias vezes. Então, você resume escrevendo através de uma potência. Então, nós temos aqui 2 elevado à quinta potência igual a 32. Nesse caso, esse 2 nós chamaremos de base. O 5 nós chamaremos de expoente e o 32, nesse caso, vai ser a potência. Então, de uma maneira geral, nós temos isso aqui, ó. Base elevado ao expoente, que vai dar igual a potência. Então, nesse caso aqui, ó, espera aí, só um minutinho. Nesse caso, a potência nada mais é do que um número que foi multiplicado por diversas vezes. Então, espero que vocês tenham compreendido. Vamos então dar seguimento aos nossos estudos. Então, vamos lá. Vamos entender então o que seria o quadrado de um número. Então, o quadrado de um número é quando eu tenho, por exemplo, assim, 3 elevado ao quadrado. Então, quando o expoente é 2, nesse caso aqui é o expoente é 2, eu tenho, no caso, o quadrado de um número. Então, quando eu tenho 3 elevado ao quadrado, é o mesmo que fazer 3 vezes 3. Lembrando, não é 3 vezes 2. E 3 vezes 3, nesse caso aqui, vai dar 9. Vamos representar geometricamente essa operação matemática. Então, olha só. Representando geometricamente, nós temos aqui o desenho deste quadrado. Então, o que significa dizer isso aqui? 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Significa dizer que um quadrado que é formado por um lado 3, no total vai dar 9 quadradinhos. Então aqui, ó, 3, 3, 3, ou seja, eu vou ter o 3 somado 3 vezes, ou seja, 3 vezes 3 aqui, que vai dar, no caso, 9. Bora fazer um outro exemplo aqui. Nesse exemplo, nós teremos o quê? Nós teremos aqui, vamos contá-lo. Só um minuto, deixa eu botar uma coisinha diferente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho um quadrado que tem 6 de lado, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, aqui vai ser 6, 6, 6, 6, 6 e o 6. Então, eu posso representar isso aqui através da multiplicação 6 vezes 6. E a multiplicação 6 vezes 6 pode ser representado por uma potência, que é o 6 multiplicado duas vezes, ou seja, 6 elevado ao quadrado. Então, de maneira geral, quando a gente eleva um número ao quadrado, nós estamos encontrando a quantidade de quadrados que é possível fazer em um quadrado que tem de lado o número 6 nesse caso. Então aqui a resposta daria 36. Se eu fosse contar a quantidade de quadradinhos que tem aqui dentro, eu teria um total de 36 quadradinhos. Então, como você tem essa associação da potência quando está elevada a 2 ao quadrado, deu-se esse nome especial para essa potência 2. Então, toda vez que o número estiver elevado a 2, que o expoente for 2, você vai ler ao quadrado. Então, por exemplo, 2 ao quadrado, 5 ao quadrado, 8 ao quadrado, 10 ao quadrado. Então, nada mais é do que 2 vezes 2, 5 vezes 5, 8 vezes 8, 10 vezes 10. Beleza. Vamos então agora para o cubo. Então vamos associar agora um cubo de um número. Então, como você pode ver, tem um desenho aí de um cubo. E nesse desenho do cubo nós temos vários cubinhos. Aí a pergunta é, quantos cubinhos temos aqui dentro nesse espaço? Então, se você prestar atenção, você vai ter aqui 3 dimensões. Você vai ter 3 de altura, 3 de largura e 3 de comprimento. Se nós pensássemos apenas nessa fileirinha aqui, nessa fileirinha toda, nós teremos aqui 9 cubinhos, Observe que aqui nós teríamos 9 cubinhos. Beleza, 9 cubinhos aqui. Se nós temos 9 cubinhos aqui, esses 9 cubinhos, eles estão sendo representados como 3 vezes 3. Não sei se vocês percebem, mas 3, 3, 3. Ou seja, 3 vezes 3. E esse 3 vezes 3 também vai se repetir aqui, também vai se repetir aqui. Então, esse 3 vezes 3 vai acontecer 3 vezes. Então, eu vou ter que multiplicar aqui de novo por 3. Então, se você observar, esse cubo aqui a gente pode representar como 3 elevado ao cubo. Então, nesse caso, você observa que as dimensões desse cubo são 3. 3 de base, 3 de altura e 3 de largura aqui. Ok? Então, 3 elevado ao cubo. Bora botar um outro exemplo aqui para vocês verem. Então, essa é a representação geométrica de uma potência elevada ao cubo, né? Então, aqui eu tenho, de altura, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, essa região aqui vai ter 25 nessa região. Então, vai ser 25 mais 25 mais 25 mais 25 mais 25. Ou seja, 5 vezes o 5 vezes 5. Então, 5 vezes 5 vezes 5. Então, a quantidade de cubinhos que tem aqui nesse cubão vai ser representado como uma potência de 3, de 5, de base 5 e expoente 3. Que vai dar um total, nesse caso aqui, de 5 vezes 5, 25. 25, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125 cubinhos. Ou seja, você tem como representar geometricamente uma potência quando o expoente for 3. E a representação geométrica é um cubo. Então, por isso que quando for 3 tem um nome especial, que é cubo. Então, eu poderia ter, por exemplo, 2 elevado ao cubo, 7 ao cubo, 8 ao cubo, 1000 ao cubo. Então, toda vez que o expoente for 3, nós teremos aí o cubo. Agora, e nos outros casos que a gente não consegue representar geometricamente? Como que podemos fazer essa leitura? Então, se eu tivesse, por exemplo, assim, 7 elevado... 7 aqui... Vamos botar alguns exemplos aqui.
como é que eu faria a leitura desses valores aqui? Como é que eu poderia fazer? Então eu vou colocar aqui, ó, 7 elevado à oitava. Então a gente vai usar os números ordinais para colocar aqui, ó, a oitava potência. Ó, 5 elevado à décima potência. 4 elevado à quarta potência. Então, a leitura seria essa daí. Elevado à centésima potência, milésima primeira potência, a 50ª potência. Então, você vai colocando apenas para o número 2 e o número 3, que eu terei nomes especiais, ok? Vamos então para nosso próximo estudo, que são algumas propriedades que nós podemos encontrar nos números naturais, para os números inteiros, para os números fracionários, os racionais no caso, né? Nós teremos outras propriedades, mas para os números naturais, as propriedades aí são essas. Quando o expoente é 1, a potência é sempre a própria base. O que significa dizer isso? Vamos entender aqui, ó. Quando o expoente for 1, ou seja, quando o número que eleva for 1, vamos supor aqui, ó, 1. Então, a potência será a própria base. Então, se eu tenho aqui, ó, 8 elevado a 1, isso aqui vai dar igual a 8. Observe que a base ficou igual à potência. A potência é igual à própria base, tá vendo? Se eu tiver 1000 elevado a 1, isso aqui vai dar igual a 1000. Se eu tiver A elevado a 1, isso aqui vai ser igual a A. Se eu tiver João elevado a 1, João. 12 elevado a 1, 12. Então, todo número, quando o expoente for 1, a potência, ou seja, o resultado, vai ser sempre igual à base, ou seja, o número que o 1 elevou, ok? Então, primeira propriedade muito simples, muito tranquila. Vamos para a nossa segunda propriedade. Quando o expoente é 0, a base da potência e a base da potência é diferente de 0, a potência é igual a 1. Então, olha só, toda vez que o expoente agora for 0, se eu colocar 8 elevado a 0, o resultado é 1. 50 elevado a 0, o resultado é 1. Se eu colocar aqui dentro de dos parênteses, por exemplo, 3 mais 8 vezes 5 elevado a 0. Se tudo isso aqui está elevado a 0, o resultado vai ser 1. X elevado a 0, o resultado vai ser 1. João elevado a 0, o resultado é 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Só um pouquinho que eu já vou explicar por que esse 0 vai dar certo. Por que quando dá 0, quando o expoente é 0, vai sempre dar 1? Eu vou explicar isso logo mais. Vamos acompanhando que lá para o final do vídeo vocês vão compreender. Potências de base 10 e múltiplos de 10. Vamos ver aqui. Potências de base 10, como é que a gente vai proceder? 10 elevado a 1, todo mundo já sabe que vai ser 10. Se colocarmos, ó, 10 elevado ao quadrado, vai ser 10 vezes 10, ó, 10 vezes 10, que o resultado vai dar 100. Vamos observar umas características aqui. Vamos colocar aqui, ó, 100 elevado ao cubo. 100 não, 10, né? 10 elevado ao cubo. Isso daqui vai dar o quê? Vai dar 10 vezes 10 vezes 10, que o resultado vai dar 1000. Não sei se você percebeu, mas aqui, por exemplo, ó, eu tenho 1, 0, ficou 1, 0, o expoente é 1. Aqui eu tenho o expoente é 2, aqui eu tenho 1, 0, e aqui ficou com 2 zeros na resposta. Aqui o expoente é 3, 3 zeros. Então, por exemplo, se eu tivesse 10 elevado à sexta potência, eu vou colocar 1 e vou acrescentar 6 zeros. Aqui vai dar 1 milhão. Se eu tiver o 10 e elevar a nona potência, então vai ser 1 com mais 9 zeros. Aqui eu chego no bilhão.
Então fica muito tranquilo de você resolver quando a base for 10. Quando a base for múltiplo de 10, fica muito parecido, mas veja só. Se eu fizer, por exemplo, 20 elevado ao cubo, como é que eu vou fazer? Aqui, ó, se fosse 10, eu teria 3 zeros na resposta. Só que aqui eu tenho esse 2. Então, ao invés de fazer 20, eu vou pensar no 2. 2 vezes 2 vezes 2 dá o quê? 8. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, essa resposta vai dar 8.000. Se eu tiver 30 elevado ao quadrado, como é que ficaria? São 2 zeros. E aqui eu faço 3 vezes 3, 900. E uma outra situação que pode ocorrer também é quando você tem uma sequência de zeros. Por exemplo, você tem 100, 1000. Tem uma dica aqui também bem legal. Ó. Por exemplo, 1000 elevado ao quadrado. Como é que eu faria isso aqui? Seria 3 zeros e aqui eu estou elevando ao quadrado. Então, eu vou colocar um 1 também. Só que eu vou fazer 3 vezes 2, que vai dar 6 zeros. Olha só que legal. Se eu pegar aqui, ó, 100 elevado à quinta potência, como é que eu faço isso aqui? São 2 zeros, 2 vezes 5, 10. Então a potência vai ter 10 zeros. Eu coloco 1 e vou acrescentar aqui 10 zeros. Olha só que legal. Muito bacana isso aqui, né? Então, percebam que é bem tranquilo para fazer esse tipo de potenciação. Vamos limpar aqui agora. E se tivesse, professor, 2000 elevado ao cubo, como é que eu faria? Do mesmo jeito, ó, 3 vezes 3, aqui vai dar 9. Então, eu vou ter que colocar 9 zeros na resposta. Ó. E agora eu faço, ó, 2 elevado ao cubo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Bem tranquilo, bem fácil. Dá para você pegar com tranquilidade aí. Então veja só, vamos aqui agora avançar um pouco mais e vamos para a fatoração. Então a fatoração nada mais é do que o processo contrário da potenciação. Então na potenciação você precisa encontrar um determinado valor que eu vou chamar de potência. Então se por exemplo, se aqui eu tenho um número 81, eu quero saber, eu posso escrever esse número 81 através de uma potência? Quem vai me dizer isso é um processo chamado de fatoração. Então eu posso pegar aqui o 81 e eu posso dividir ele pelos menores números primos que eu conhecer. O 81 não dá para dividir por 2, porque é ímpar, mas por 3 é possível. Então 81 dividido por 3 dá 27. O 27 dividido por 3 dá 9. O 9 dividido por 3 dá 3. O 3 dividido por 3 dá 1. Então, essa fatoração me permite perceber que se eu fizer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, esse resultado dessa multiplicação vai dar 81. E 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 elevado à quarta potência. Então, olha como que é bacana isso aqui. Então você pode fazer o caminho de ida através da multiplicação, né? Da base, a quantidade de vezes que o expoente mandar, ou você pode também fazer o caminho de volta. Tem algumas situações que você vai precisar fazer esse procedimento para poder você resolver algumas questões matemáticas. Vou colocar um outro exemplo aqui, o 32. O 32. O 32 é divisível por 2, então aqui vai ser 32 dividido por 2 dá 16, que também é divisível por 2. 16 dividido por 2 dá 8, que também é divisível por 2. 8 dividido por 2 dá 4, que também é por 2. 4 dividido por 2 dá 2. E 2 dividido por 2, 1. Então, aqui, quantas vezes eu vou ter que multiplicar o 2 para encontrar como resultado o 32? Agora, deixa eu mostrar para vocês uma ideia aqui. Ó. 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Olha que bacana. Nessa fatoração do 32, eu consigo encontrar a fatoração do 16, que seria 2 multiplicado 4 vezes. Ó. A fatoração do 8, que é 2 multiplicado 3 vezes. A fatoração do 4, que é 2 multiplicado 2 vezes. A fatoração do 2, que é o 2 multiplicado apenas uma vez, então vai ser 2 elevado a 1. E aqui você consegue perceber também, ó, que
Aqui foi 2 elevado à quinta potência. Aqui eu tive 2 elevado à quarta potência, que dá 16. Aqui eu tenho 2 elevado ao cubo. Aqui eu tenho 2 elevado ao quadrado. Aqui eu tenho 2 elevado a 1. E o resultado para dar 1, se aqui está cada vez mais descendo uma potência, então vai ser 2 elevado a 0. Então não prometi para vocês no início do vídeo que eu iria mostrar por que 2 elevado a 0 sempre dá 1. Aqui está uma das formas de mostrar para vocês o porquê. Então nesse caso aqui, o 32, que é o que a gente quer escrever em forma de potência, vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Eu multipliquei o 2 5 vezes, então vai ser 2 elevado à quinta potência, certo? Então vou deixar para vocês aí um pequeno exercíciozinho. E o número 128, qual é a potência que representa esse resultado? Deixa aí nos comentários, por favor, qual é a fatoração. Se você não conseguir escrever a potência no chat, você pode utilizar o circunflexo, assim, ó. Você pode colocar assim, por exemplo, 2 circunflexo 5. Isso aqui significa que é 2 elevado à quinta potência. Então você pode utilizar esta forma aqui nos comentários, que eu vou entender muito bem. Então, um beijo e até a nossa próxima aula. Valeu!